Irmãos, muitos, olha o que Jesus falou, muitos, não é pouco, é muitos últimos serão os primeiros. Tem vários crentes que eu venho para a igreja há 40 anos, 50 anos, nunca evangelizou uma pessoa. Irmã que recebeu o batismo aqui na nossa igreja, olha o que ela está fazendo, está trazendo a filha. Essa moça, quando termina tudo, ela que está limpando os banheiros, começou discipulado, algo que muitos crentes nunca fazem. E ontem a moça ela veio falar assim, deu o seguinte testemunho: pastor, eu estou com uma dor aqui, 2 semanas, 3 semanas. Aí eu estou lendo Bíblia, Jesus curou enfermos, doentes. Por que não vai curar minha doença? Diz que ela começou a orar, impor a mão e começar a orar. E ela foi curada. Glória a Deus, irmão. A gente tem que aprender. Eu pedi perdão para Deus ontem, quando eu ouvi esse testemunho. Porque quando eu fico doente, a primeira coisa que a gente faz não é orar. Eu tomar remédio, não sei o quê. Só depois. Então, muitos últimos serão os primeiros. É isso que acontece no reino de Deus. Hoje, queria compartilhar com vocês sobre 2 pessoas que era o último, mas se tornou o primeiro. Que é o apóstolo Paulo. Atos 13, versículo 13, é um versículo muito importante. Aí quando a gente lê, fala, Paulo e seus companheiros. A gente não dá muita bola. Mas é uma grande mudança que está acontecendo. Grande mudança. Sabe o que é? Até antes, Lucas, que registra livros de Atos, sempre coloca Barnabé na frente. Era assim, Barnabé e seus companheiros. Barnabé e Paulo. E pela primeira vez aqui, Paulo e seus companheiros. Lucas está deixando bem claro. Paulo se tornou novo líder. Barnabé é um homem cheio do Espírito Santo, é um homem bom, é o exemplo que eu quero seguir. Barnabé, foi ele que chamou Paulo. Ninguém confiava no apóstolo Paulo. Não, esse cara não, ele matava cristão. Não. Barnabé falou, eu coloco minha mão no fogo. Traz ele, pode confiar. Trouxe ele. Trabalhou junto, pela primeira vez, a igreja foi chamada de cristãos. E aqui na primeira viagem, olha essa viagem aqui, aconteceu, Antioquia, vou indo para a ilha de Chipre. Semana passada nós compartilhamos sobre batalha espiritual com Bar Jesus. Quem vai enfrentar é o Paulo. Então, parece que Paulo tinha esse dom de pregar num lugar novo. E Paulo é pioneiro, não tem medo de desafios. Enquanto que Barnabé já é manso, cuida das pessoas, sabe? Então, Barnabé percebeu que, Deus está usando ele. Expulsou o demônio ali, vai num lugar novo, ele prega a palavra com ousadia. Então, Barnabé fala assim, pode passar, você é o novo líder. Que maravilhoso. O reino de Deus é relacional, portanto devemos cooperar, colaborar, respeitar, trabalhar junto. Quando Deus chamou Moisés, qual era o argumento de Moisés? Falar, Deus, eu não posso. Eu não sei o quê? O que Moisés falou? Eu não sei hablar. Eu não sei falar. E qual foi a solução de Deus? Eu vou colocar seu irmão, Arão. Mas vamos pensar comigo. Deus, todo criador, qual seria a solução mais fácil? Conserta isso, Deus. Deixa Moisés falar melhor. Ajuda ele a melhorar dicção, né? Melhorar falar. Essa era a solução mais fácil. Olha que complicação. Deus falava com Moisés. Moisés fala para Arão. Aí esse Arão fala com o rei. Que complicado. Sabe qual teria sido melhor ainda? Desiste de Moisés, escolhe Arão. Ponto final. Mas Deus faz questão de colocar esses dois juntos. Trabalha junto. Aprenda a respeitar o outro. Às vezes, não vai acontecer como você quer. Espera um pouco. Respeita o outro. Então, por isso que no apóstolo Paulo, ele usa muito uns aos outros. Perdoe uns aos outros. Respeite uns aos outros. Ore uns pelos outros. Tudo uns aos outros. Tudo. Ser humano gosta de criar muros. Jesus apaga as fronteiras. Essa é a obra de Jesus. Nós criamos fronteiras. Judeu, gentil.
Eu sou presbiteriano, você é pentecostal. Lá no céu não vai ter esse negócio de batista, presbiteriano, cidadão do reino de Deus. Acabou, ponto final. A segunda pessoa que aparece é o Marcos. Primeira viagem, os três partiram, Paulo, Barnabé, Marcos. Mas no meio da viagem, o Marcos desiste da viagem missionária. Quem é esse cara? Vê lá no Atos 12. Pedro, ele estava preso, anjo soltou ele, a igreja estava orando, anjo soltou. Então, Pedro se dirigiu à casa de Maria, mãe do João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Mãe de Marcos era super rica. Ela tinha uma casa que cabia 120 pessoas pelo menos. Atos 2, onde desceu aquele Espírito Santo, milagre, dom de língua, era a casa dele. Ele não fala muito do pai, mas fala muito da mãe. E começou a igreja lá na casa dele, casa do Marcos. Ele era elite, recebeu uma educação de elite, porque ele era tradutor de Pedro. Ele traduzia. Então falava línguas, outras línguas. E é primo do Barnabé. Só que o grande problema desse cara, como cresceu numa família rica, desiste fácil. Começa bem, mas no meio, eu estou cansado. Por que Marcos desistiu? Tem várias suposições. Alguns teólogos falam, ele ia fazer viagem só até ali mesmo. Seu tio Barnabé era líder, então estava feliz da vida, mas de repente Paulo virou líder, não gostei da ideia. Então ele desiste. Mas eu acho que chance maior é isso aqui, essa figura aqui. Era uma viagem sofrida. Essa viagem a gente durou 1 ano e meio, irmão, mais ou menos. Andando. Onde ele desiste ali é bem onde vai começar 200 quilômetros de montanha. Bem isso aqui. Vai começar um caminho de 200 quilômetros de montanha. Fala, não, fazer. Isso aqui não dá. É assalto, dormir na montanha. É complicado. Por causa disso, Paulo e Barnabé brigam depois, né? Da segunda viagem, os dois brigam. Barnabé, na segunda viagem, quero levar o Marcos, vamos dar mais uma chance. E o Paulo falou, de jeito nenhum. Paulo e Barnabé brigam feio, separam. E Barnabé leva o Marcos para a segunda viagem. Paulo segue com Silas. Começou mal, mas graças a Deus ele termina bem. Creio que maior contribuição desse Marcos, ele escreveu o Evangelho de Marcos. Só no livro de Marcos 14:51 está registrado essa história. Marcos não coloca o nome dele, mas é ele. Tinha um jovem pelado, só com cobertor super caro, estava seguindo Jesus. Alguém falou, você também é seguidor de Jesus? Aí puxou. Aí ele falou, abandonou o cobertor, saiu pelado, fugiu pelado. Só Marcos registra isso. Olha que interessante, né? Ele não precisava ter escrito isso, mas ele escreveu. Sou eu, vacilão. Estraguei a primeira viagem missionária. Eu estava seguindo Jesus, fiquei com medo de fugir. Esse é o Marcos. Mas ele termina bem escrevendo o livro de Marcos. Primeiro livro entre os 4 evangelhos. Parece que ele se arrepende. Ele é considerado filho de Pedro. Então, ouve tudo que Jesus fez. Começa a escrever Evangelho de Marcos. Se Mateus focava, Jesus é o rei, Marcos foca Jesus como doulos, escravo. É por isso que no livro de Mateus tem genealogia. Rei tem genealogia, Marcos não tem. Escravo não precisa ter. Olha a importância do livro de Marcos. Foi o primeiro evangelho. Tem 661 versículos, livro de Marcos. E 631 foi usado pelo Marcos e Lucas. Vamos ler junto esse versículo? É o versículo-chave do livro de Marcos. Vamos lá? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate por muitos. E outro ponto importante, palavra que mais aparece no livro de Marcos, 41 versículo. Imediatamente.
Sabe por quê? Servo não tem opção, não tem direito. Servo, escravo é o quê? Deu ordem, tem que obedecer imediatamente. E muitos teólogos falam assim: Deus usou toda a história da vida do Marcos. Ai, como eu fui vacilão, como eu fiz besteira. Fugi deixando aquele cobertor. Jesus estava sendo levado para ser crucificado. Mas Deus me usou. E a grande lição que talvez Marcos está querendo nos ensinar, imediatamente. Livro de Marcos é um livro fantástico. Só tem 16 capítulos. Ele não coloca nenhuma pregação de Jesus. Percebeu isso? Não tem nenhuma sermão da montanha. Está tudo no Mateus. Marcos não tem. Marcos só mostra poder, ação de Jesus Cristo como servo. Irmãos, obedeçamos imediatamente. Amém, irmãos?